Que a paz de Deus esteja com você. Tentando arrumar um negócio aqui. Mais uma live. A gente acabou de fazer uma. Já tá salva no YouTube. Se você não viu, pode entrar lá, se inscrever, rever a live. Nós falamos sobre pecado e sobre a coroa da vida que é reservada para mim e para você. Né? A gente falou 1 João, Tiago, né? Ainda capítulo 1. E agora nós vamos falar ainda de pecado. Olha que interessante, ainda sobre pecado na primeira carta de João. Então, 1 João do 5, do 8 ao 10, que aqui fala sobre pecado. Então, esperar um minuto para ver se alguém entra aí. Daí nós começamos. Eu sempre tô pedindo para que você ative a notificação, porque nós entramos quase que diariamente para fazer live, então pode ser que você não perceba ou você não veja. Então, ativando a notificação no perfil, você consegue acessar e consegue ver aquilo que nós temos feito. Então, vamos lá, vou fazer a oração para a gente começar. Lembrando que depois que terminar aqui, eu vou deixar a live salva no Instagram e no YouTube também. Então, é possível você ver e rever várias vezes. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Pai, por ela ser o nosso instrumento, por ela ser o nosso fundamento. Nós te entregamos nossos erros a Ti, nossos pecados a Ti, e pedimos que o Senhor nos redima, pedimos para que o Senhor nos perdoe, e que nós possamos direcionar nossa vida aos Teus pés, nós possamos caminhar de acordo com a Tua palavra, assim como diz em Tiago, que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, que possamos a cada dia parecermos com Jesus. Esse é o nosso desejo e nosso anseio. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deusimar chegou, eu aqui de novo. Vamos lá. 1 João, do 8 ao 10. É o que vamos meditar agora. É bem rápido, é bem simples a palavra. Olha isso. 1 João 8 ao 10 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se, porém, confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, será que nós temos feito o quê? Nós temos confessado os nossos pecados, ou nós temos feito como aqui está escrito, que não temos pecado? Todos nós temos, e se nós o temos, nós temos que confessar. E somente Jesus é quem pode nos purificar, é quem pode nos perdoar. Então ele está falando sobre a confissão dos pecados e também sobre o perdão dado por Cristo a mim e a você. Então, olha isso, nós falamos na live anterior sobre o pecado, que ele é gerado em nós, ele causa morte. E aqui ele está falando que há uma vida para mim e para você, e essa vida está em Jesus. Se nós confessamos, nós recebemos o perdão, e nós também podemos caminhar com Cristo. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O que não há verdade em nós? A palavra de Deus, né? Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, nós erramos sim, nós pecamos sim, mas contudo existe um Deus que enviou seu único Filho por mim e por você, e por meio de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a purificação, e nós temos um direito a viver a vida que Ele tem para mim e para você, uma vida de abundância, uma vida em paz, não só sobreviver, mas de fato viver em paz e em alegria, caminhando com o Pai. E aí ele diz, olha, confesse, se você não confessa, você chama não só Deus de mentiroso, mas também você prova que em você não há verdade,
né? Então isso é muito sério. Quando nós dizemos que não temos pecado e o temos, nós estamos dizendo que não há verdade em nós, não há palavra em nós, porque nós sabemos que em nós há pecado sim, nós sabemos que nós temos que nos voltar para Deus e pedir o perdão, nós entendemos isso. E aí ele diz, confesse, contudo se confessa, ele é fiel, né, e justo para perdoar. No verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemos, né, Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha o quão isso é sério. Se dissermos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e sua palavra não está em nós. Ou seja, nós estamos em Cristo, realmente? Nós estamos vivendo com Cristo, realmente? Será que nós temos confessado realmente os nossos pecados? E será que nós temos recebido o perdão de Jesus? Será que nós compreendemos que toda vez que nós não caminhamos de acordo com a verdade, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso? Nós não estamos provando que realmente vivemos com Ele. Lembra que João fala, né? Aquele que diz que me ama, esse é aquele que caminha comigo, é o que permanece na minha palavra e a minha palavra permanece nele, de modo que quando a palavra permanece em nós, nós não pecamos contra Deus, mas nós pedimos perdão, né? Nós renunciamos a nossa vida diariamente, né? A Bíblia sempre diz isso para nós, né? Nosso olhar tem que estar fixos em Jesus, de modo que quando você está com os olhos fixos nele, você não está atento às coisas que acontecem à sua volta, mas você está atento à palavra, você está caminhando com a palavra e você está vivendo o que a palavra tem revelado ao teu coração. O Espírito Santo é esse quem vai nos ensinar acerca da palavra de Deus. É o Espírito Santo que vai nos instruir que realmente temos que caminhar com Deus. No versículo anterior de João fala sobre Deus é luz e com ele estamos na luz e com ele temos comunhão uns com os outros. E aqui ele já está falando, contudo, fique atento sobre o pecado, porque se você diz que não tem e tem, você chama Deus de mentiroso. E a palavra, a verdade não está em você, né? A todo instante Deus está nos trazendo o entendimento de que existem várias coisas que podem nos afastar dele, existem várias coisas que nós podemos falar, realmente provar que ele não vive em nós, né? E o pecado e a confissão dos pecados é uma delas, né? Se estamos vivendo em pecado e não está nos, como se diz, não está nos constrangendo, é porque a palavra não está em nós. Mas se a palavra está em nós, então vivemos na palavra e caminhamos mediante a palavra dele sobre as nossas vidas. Então, olha isso, né? Ele diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, né? E não a verdade em nós. Se, contudo, confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Ou seja, somente o Senhor que nos purifica de todo pecado. É somente o Senhor que purifica o meu e o seu coração. É somente por Ele que nós conseguimos caminhar. E caminhar com paz, caminhar com alegria. Então, olha isso. E terminando, ele diz, se dissermos que não pecamos, fazemos Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E aqui João, ele fala no sentido que quando você diz que ama a Deus, a sua palavra, a palavra de Deus, tem que estar no seu coração. E uma vez que ela está no seu coração, você anda na luz, você caminha na luz, você caminha conforme o entendimento da palavra, você é fortalecido pela palavra, né? Tem aquele negócio de você orar na palavra, né? Você conhecer quem você é, você saber a sua identidade, você saber as promessas de Deus e você orar com base nas promessas de Deus e você viver as promessas. Então ele está falando, olha, fique atento, porque o pecado, ele não é só algo que gera morte em você, como a gente viu em Tiago, mas ele também faz com que a palavra não seja vista em nós. Ele faz com que nós mentimos para nós e também para Deus. Olha como o pecado é sério. Ele não é só
o pecado, ele não é só sobre uma morte espiritual, mas sobretudo, ele também nos cega, né? Ele nos deixa enganados, ele nos faz, ele nos leva a falar que Deus é mentiroso e ainda nos faz provar, né, de verdade que o pecado não está em nós. A palavra não está em nós, mas sim o pecado. Lembra que eu falei semana passada? Eu fiz uma live semana passada e que nós falamos, né, que a Bíblia é o nosso espelho. Toda vez que eu e você olhamos para a palavra, nós temos que ver o espelho, né? Nós temos que olhar e realmente nós temos que ver os nossos erros. E assim, né, conversar com o Pai, fazer, né, orar ao Pai e expor essas coisas para que Ele mude o nosso interior, para que Ele nos traga para perto dele. Então eu falei isso semana passada, toda vez que você abrir a palavra, você não está abrindo um livro qualquer, você está abrindo um livro que é capaz, a palavra de Deus ela é capaz de mudar o seu coração, ela é capaz de fazer morada em você, ela é capaz de trazer algo do interior para o exterior. Então, olha isso, quando João fala sobre o pecado e o quão o pecado é sério, o quão o pecado nos afasta de Deus, ele está tentando nos alertar acerca do que o pecado é e acerca do que a palavra significa para nós. E ele ainda diz, olha, você quer caminhar na luz? Né? Aqui ele diz no verso 5, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ou seja, se estamos com Deus e Deus é luz e estamos caminhando com ele, então significa que não deve haver trevas em nós, mas sim a luz de Deus em nós. E aí ele fala sobre o pecado. O pecado ele vai fazer com que haja trevas em nós. O pecado vai fazer com que a minha vida, a sua vida se torne um caos. O pecado vai fazer com que eu e você tenhamos, né, a nossa visão fique cega. Nós começamos a ver as coisas e achando que está correto e não é. Né? Então o pecado ele causa muitas coisas em nós, né? E a morte espiritual também. Então nós temos que compreender. Eu quero viver de fato na verdade, eu quero caminhar de fato na verdade, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero ser luz na terra, eu quero ser sal na terra, eu quero realmente ser aquele que ama a Deus, mas aquele que ama seguindo os seus caminhos, seguindo a sua palavra, sendo direcionado por Ele. Né? Então, aqui para frente, depois nós vamos ver muito isso sobre permanecer em Cristo e Ele permanece em você, de ser cheio da palavra e não só ser cheio da palavra, mas transbordar da palavra, porque o Evangelho não é só sobre mim e você, o Evangelho é sobre o próximo, é sobre o quão nós amamos o próximo, é sobre o que nós estamos transmitindo para o outro, né? E se não for o amor de Deus, tem algo errado. E aqui ele fala, olha, a palavra está em você, a palavra vive em você, se vive, se está em você. Então você não chama Deus de mentiroso, você não vive em pecado, você vive na vida que Ele tem, né? Na vida sendo fiel, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo sincero. Né? Da mesma forma que Deus ele é fiel e justo ao nosso respeito, é o mínimo que Ele espera de nós para Ele. Que sejamos fiéis à palavra dele, que sejamos verdadeiros com ele, que sejamos honestos, né? Que sejamos, que tenhamos um coração contrito, um coração voltado, né? Então, essa parte que é bem pequena, mas se você assistir a live anterior, você vai ver que tem continuação acerca do pecado, acerca do que falamos hoje. E depois, na próxima live, nós vamos falar de Jonas. A gente falta Jonas, né? Como programado. Uma live de Jonas, uma live de Tiago, uma live de João. João e Tiago já foi, agora ficou Jonas. Jonas 1. Mentira, Jonas 2 já. Jonas 2, versículo 1 ao 10. Então, se você estiver conosco, na próxima live vai ser Jonas, capítulo 2, verso 1 ao 10. E aqui a gente se encerra a live de agora, de 1 João. E aí, na próxima live de João, já é capítulo 2, né? E que possamos prosseguir em conhecer a palavra, mas não só conhecer, mas também viver a palavra. Né? O desejo de Deus é esse, que nós vivamos a palavra, que nós praticamos a palavra. Né? A Bíblia não é apenas um livro para ser meditado, para ser lido, mas para viver.
Se eu e você meditamos e não colocamos em prática, que seja 1%, então há algo de errado comigo e com você. Assim como ele disse sobre o pecado. Se nós falamos que não temos pecado, estamos enganando a nós e a Deus. Da mesma forma, se falamos que meditamos na palavra e nada mudou em nós, então nós não só enganamos a nós, mas também nós enganamos a Deus e chamamos Deus de mentiroso. Então a palavra, ela tem poder para mudar a minha vida, mudar a sua vida, não no exterior, mas de dentro para fora, que é o que importa. Né? E o que acontece no exterior é reflexo do que está no nosso interior. E que nosso interior seja cheio da palavra de Deus, seja cheio da palavra dele. É esse o desejo apenas, que nós sejamos cheios, para que possamos então praticar aquilo que ele tem para nós, praticar as boas obras, viver conforme Jesus viveu, caminhar com o Espírito Santo em todo tempo, em todos os lugares, né? Que é o único que pode nos auxiliar nessa caminhada, é o Espírito Santo. Então, a live de agora encerrou, eu vou fechar aqui, vou salvar. Lembrando que tá salva no Instagram e no YouTube. Assista a anterior, a gente fez agora há pouco. Assista essa também e as outras que estão aí. E que de fato você possa ter recebido a palavra de Deus e que de fato hoje, nessa segunda-feira e a partir dos dias, nós possamos colocar em prática a palavra de Deus, né? Viver a vida que ele tem para nós, longe do pecado, mas perto da palavra, perto do seu manancial de vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e obrigado por estar aqui comigo até agora.